Olá, bom dia. Esse é o nosso trabalho de história sobre a Revolta de Beckman. O que foi? A Revolta de Beckman foi uma revolta nativista ocorrida na cidade de São Luís, estado do Maranhão, no ano de 1684. Contexto histórico. O estado do Maranhão foi uma criação dos espanhóis durante a União Ibérica. Ele era um estado pouco habitado e que sobrevivia principalmente de alguns itens agrícolas, como algodão, tabaco e cacau. Como a sua economia era bem simples, havia pouca circulação de dinheiro e o estado dependia do trabalho escravo realizado pelos indígenas, uma vez que a compra de africanos era bastante cara. A questão indígena, por sua vez, era muito conflituosa, por causa dos jesuítas que queriam educar os indígenas para poder controlá-los. Por fim, a partir da década de 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio, tanto de alimentos quanto de escravos, deveriam ser feitos na Companhia de Comércio do Maranhão, que entrou em atividade no ano de 1682. Período de ocorrência. A revolta começou em 1684, quando as pessoas começaram a perceber que estavam sendo passadas para trás pela companhia, já que a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos, como forma de substituir os indígenas controlados pelos jesuítas. Vale lembrar que foi declarada uma lei em 1º de abril de 1680 que proibia a escravização dos indígenas no estado. A promessa feita era de enviar 10.000 escravos em até 20 anos, mas as remessas de escravos não eram cumpridas, fazendo com que o valor aumentasse a cada dia mais, e algumas pessoas chegassem a passar fome. A revolta se estendeu até 1685, quando então foi enviada forças de Portugal. Motivos da insatisfação. Vale ressaltar que a insatisfação dos moradores de São Luís com a Companhia de Comércio do Maranhão diz respeito ao fato de a empresa pagar preços muito baixos pela produção dos locais, por favorecer terceiros, por não cumprir com suas obrigações em relação aos escravos africanos e por oferecer mercadorias em péssima qualidade. Esses fatores levaram os homens bons de São Luís a se reunirem para conspirar contra o domínio local. Duas pessoas que faziam parte desse grupo eram Manuel Beckman e Thomas Beckman, dois portugueses que eram irmãos e que ficaram conhecidos pelo envolvimento com a revolta e por darem um nome ao movimento. Início da revolta. Pessoas importantes da região, como Manuel Beckman, Thomas Beckman, Jorge Sampaio e Francisco Teixeira de Moraes, começaram a difundir ideias de rebelião e conquistaram um grupo determinado a revoltar-se. Homens bons e outros moradores do Maranhão, que estavam insatisfeitos com as autoridades locais, decidiram rebelar-se em dia importante que acontecia em São Luís, Nosso Senhor dos Passos. No dia 24 de fevereiro de 1684, a rebelião teve início, quando homens armados conseguiram render os guardas que ficavam na casa de Estanco, o local onde a companhia comprava e vendia mercadorias. Em seguida, eles ocuparam locais estratégicos de São Luís e aprisionaram o capitão Moore, representante do governador. Depois de iniciada a revolta e tomado o poder, os rebelados formaram um governo provisório conhecido como Junta Geral de Governo, que era formada por homens bons, homens comuns e membros do clero local, que não eram jesuítas. Entre as medidas tomadas por essa junta estão a deposição do governador do Maranhão, o fechamento da Companhia de Comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas. Os rebelados de São Luís tentaram levar o movimento para outros locais da província, mas não tiveram sucesso. A cidade de Belém, por exemplo, não aderiu à revolta. Desfecho. Os rebelados controlaram São Luís por mais de um ano, mas a partir de 1685 eles começaram a perder força. Nesse ano, Portugal enviou uma esquadra a São Luís, com a função de retomar o controle da cidade. Como o movimento tinha perdido força, a esquadra portuguesa conseguiu conquistar São Luís.
A etapa seguinte consistia na punição dos envolvidos da revolta de Beckmann. Os dois grandes líderes, Manuel Beckmann e Jorge de Sampaio, foram condenados à forca e executados em novembro de 1695. O irmão de Manuel, Thomas Beckmann, foi condenado à prisão pelo período de 20 anos. Outros membros da revolta foram condenados à prisão perpétua, já outros foram degradados e alguns foram condenados ao açoitamento público. Depois que o movimento foi derrotado, os jesuítas retomaram o Maranhão, e o direito deles de explorar os indígenas foi restabelecido. Mas mecanismos legais para a obtenção de indígenas como escravos foram criados em 1688. Por fim, a companhia foi extinta pelo novo governador, Gomes Freire de Andrade. Agora vamos passar um vídeo para aprofundar mais sobre o tema. O Estado do Maranhão foi criado em 1621, subordinava-se diretamente à coroa portuguesa e entre as suas atividades econômicas destacavam-se a lavoura de cana e a produção de açúcar, o cultivo de tabaco, a pecuária para exportação de couros e a coleta de cacau. A maior parte da população vivia em condições de extrema pobreza. Desde meados do século XVII, o Estado do Maranhão enfrentava séria crise econômica, pois desde a expulsão dos holandeses da região nordeste do Brasil, a empresa açucareira regional não tinha condições de arcar com os altos custos de importação de escravos africanos. A forte atuação dos jesuítas dificultou o uso de trabalho escravo indígena, fator que veio aumentar ainda mais a crise de mão de obra. Para solucionar esta questão, a coroa instituiu em 1682 a Companhia de Comércio do Maranhão, em moldes semelhantes ao da Companhia Geral do Comércio do Brasil. Pelo regimento, a nova companhia deteria o monopólio de todo o comércio do Maranhão, por um período de 20 anos, com a obrigação de introduzir 10.000 escravos africanos, à razão de 500 indivíduos por ano, comercializando-os a prazo e preços tabelados. Além do fornecimento desses escravos, deveria fornecer tecidos manufaturados e outros gêneros europeus necessários à população local, como, por exemplo, o bacalhau, os vinhos e a farinha de trigo. Também deveria enviar anualmente a Lisboa pelo menos um navio do Maranhão e outro do Grão-Pará com produtos locais, sem conseguir cumprir adequadamente os compromissos. A operação da companhia agravou a crise econômica e fez crescer o descontentamento na região. Os comerciantes locais sentiam-se prejudicados pelo monopólio da companhia. Os grandes proprietários rurais entendiam que os preços oferecidos pelos seus produtos eram insuficientes. Os apreciadores de indígenas, contrariados em seus interesses, reclamavam da aplicação das leis que proibiam a escravidão dos nativos. A companhia passou a ser objeto de acusações de não fornecer anualmente o número de escravos estipulados pelo regimento, de usar pesos e medidas falsificados, de comercializar gêneros alimentícios deteriorados e de praticar preços exorbitantes. Esses fatos, somados à isenção concedida aos religiosos, conduziram a uma revolta. Após alguns meses de preparação, a revolta eclodiu na noite de 24 de fevereiro de 1684, durante as festividades de Nosso Senhor dos Passos. Sob a liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckmann, senhores de engenho na região, e de Jorge de Sampaio de Carvalho, com a adesão de outros proprietários e comerciantes insatisfeitos com o governo, um grupo de 80 homens mobilizou-se para a ação, assaltando os armazéns da companhia. Já nas primeiras horas do dia seguinte, os sediciosos tomaram o corpo da guarda em São Luís, integrado por um oficial e 5 soldados. Partiram dali, com outros moradores arregimentados no trajeto, para a residência do capitão-mor Baltazar Fernandes, que clamava por socorro sem sucesso. Em 25 de fevereiro de 1684, a revolta de Beckmann estava consolidada. As principais deliberações desta junta foram
a deposição do capitão Mor, a deposição do governador, a abolição do monopólio, a extinção da Companhia do Comércio e a expulsão dos jesuítas. A junta enviou Thomas Beckmann como emissário à corte de Lisboa, visando convencer as autoridades metropolitanas que o movimento era procedente e justo. Sem sucesso, recebeu voz de prisão no reino e foi trazido preso de volta ao Maranhão para ser julgado com os demais revoltosos. A coroa também enviou Gomes Freire para ser o novo governador do Maranhão. Gomes Freire, então, restabeleceu as autoridades depostas, ordenando a detenção e o julgamento dos envolvidos no movimento, assim como o confisco de suas propriedades. Apontados como líderes, Manuel Beckmann e Jorge de Sampaio receberam como sentença a morte pela forca. Os demais envolvidos foram condenados à prisão perpétua. Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foram enforcados em 2 de novembro de 1685. A última declaração de Manuel foi: "Morro feliz pelo povo do Maranhão." E esse foi nosso trabalho sobre a revolta de Beckmann.